Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre resenha. Até que ponto a resenha é apenas uma opinião, uma verificação, uma constatação de um simples fato que a gente decidiu? Até que ponto ela é? A gente vai entender um pouquinho hoje sobre isso, porque tanta gente faz resenha, a gente vê tanto sobre isso nos Instagrams, no Scoob, em vários conteúdos de blog, sobre alguns livros. E aí? Até que ponto a gente só opina ou até que ponto a gente pesquisa? É o assunto de hoje. Resenha é a emissão de uma opinião, com análise de fatos, explicação e explanação de alguns conceitos e contextos, em que tudo é bem detalhado. Já o resumo é uma compilação dos argumentos do autor, de forma sintetizada, em que aquilo ali é exposto por alguma pessoa. Ela fez um resumo da obra, pegou os principais fatos e te mostrou. Na resenha, ela traz alguns fatos, principais fatos, mas principalmente ela emite, a pessoa que escreve, emite uma opinião, diz o que ela achou desses fatos apresentados, diz se foi relevante, se não foi, e ela explana um pouquinho mais sobre isso. Mas uma resenha que apenas traz uma opinião, sem fazer pesquisa, também vale a pena? Porque hoje aqui no Brasil nós temos inúmeros livros que não são brasileiros, que é de literatura estrangeira. Escritores russos, escritores norte-americanos, alemães, e uma infinidade. E que escrevem principalmente sobre a sua religião ou a sua vida cultural. São livros extremamente regionais, que se você não fizer uma pesquisa profunda, você corre o risco de sim compreender até errado o que o autor quis passar ali, que às vezes para eles é uma coisa super normal, super tranquila, e pra gente é um absurdo. Aqui é tido como desrespeito. Então, por isso que é muito importante uma resenha bem construída, uma resenha bem feita, que ela tenha, de certa forma, uma pesquisa também por trás para poder ser compreendido. E para a gente poder entender o melhor quando eu falo de pesquisa, eu quero trazer esse livro aqui, o livro Rumo ao Sul, do Silas House. Esse livro aqui é da Faro Editorial, que é parceira aqui do nosso canal. E eu gostaria de mostrar para vocês como eu fiz a resenha deste livro. Em que eu trabalhei, o que eu pensei, quais pontos do livro eu peguei para poder resenhar. No livro do Silas House, Rumo ao Sul, quais são os principais fatos? Quais são os personagens que estão inseridos nele? Qual é o contexto cultural e histórico que eles estão inseridos? Quais são as suas características físicas e psicológicas? Então, primeiramente, é importante pontuar esses detalhes e correr a história até um primeiro ápice, o primeiro vórtice da história, o primeiro clímax, vamos assim dizer. Porque a maioria dos livros hoje, eles são escritos com muitos níveis, em que nós temos vários clímax do livro para ir trazendo para aquele apogeu, o clímax principal que encerraria ali a história para ela já chegar ao seu desfecho. Então, esse pequeno clímax inicial, a constatação dos fatos. Nesse caso aqui do livro Rumo ao Sul de Silas House, nós temos o pastor Asher Sharp, que é o nosso personagem principal, seu filho Justin, sua esposa Lídia. Nós também temos o irmão do pastor que chama Luke, que está desaparecido há cerca de 10 anos. Esses são os personagens principais da história. Eles moram no Tennessee, nos Estados Unidos, e lá, gente, para eu poder compreender isso, eu tive sim que fazer uma pesquisa. Porque lá o estado do Tennessee é um dos estados norte-americanos que possui muitas leis discriminatórias, principalmente relacionadas à homossexualidade. O nosso pastor vive em um contexto, em uma cidade que é extremamente rural, uma cidade interiorana, cidade pequena, em que esse tipo de pensamento é muito enraizado. Nessa cidade
praticamente eles não aceitam a homossexualidade, são contra o casamento gay, são contra a gravidez antes do casamento e uma série de outros fatores que acabam se relacionando e ligando aí preceitos religiosos. Porque se esse tipo de pesquisa não fosse feita, vocês iam perceber que o nosso pastor, ele toma atitudes, a família dele toma atitudes preconceituosas. A gente fica chocado em algumas situações. Como ele pôde agir assim? Como ele permitiu que agisse dessa forma? Que pegasse um casal homossexual que não tinha onde dormir, que salvou várias pessoas na enchente, seriam tratados como heróis, e na verdade foram tratados como lixo. Esse pastor acolhe esse casal homossexual, mas eles são expulsos pela esposa, que não aceita que eles durmam na casa deles, tiveram que dormir ao relento, sem ter o que comer, apenas pela sua opção sexual, sendo que eles salvaram inúmeras pessoas em uma enchente e ninguém deu valor a isso. Nossa primeira atitude é, meu Deus, como assim? Que absurdo, não é possível. O que esse povo tem na cabeça? Mas é a cultura local, esse tipo de atitude. E o pastor começa a se questionar, até que ponto a humanidade é verdadeira? Até que ponto eu tenho que ter aversão a esse tipo de pessoa? Até que ponto eu não posso ter compaixão? Até que ponto eu tenho que defender piamente o que eu acredito e abandonar o outro sem ajudá-lo? Então ele começa a questionar o que ele aprendeu. Ele começa a questionar o que foi ensinado a ele. Será que eu estou fazendo certo? E a partir disso, o nosso protagonista decide, num rompante, numa decisão, falar com a assembleia, com a igreja que ele congrega, que ele é o pastor, que as pessoas estão erradas, que elas têm que ser mais flexíveis, têm que perdoar mais, têm que amar mais, têm que aceitar o outro. A assembleia não aceita, não acata a ideia, diz que ele está lunático, diz que ele está fora de si, não compreende o que está falando e acabam em uma reunião de conselho, uma votação, o expulsando da igreja, tirando o seu título de pastor. Nessa situação, a esposa também se sente desvalorizada, sente que foi desrespeitada diante de toda a igreja e eles acabam se divorciando, se separando. Mas a esposa consegue até tirar a guarda dele do filho e ele é impedido de ver a criança. Então ele perde a igreja, perde a esposa, perde o filho, perde a casa, perde a sogra que ele amava e ela fica ao lado da filha, perde o emprego, perde tudo. Um homem que perdeu tudo consegue ficar são? Consegue raciocinar sem nenhum problema? É aí que começa então um desafio, porque ele, num rompante, decide deixar tudo para trás, sequestrar o filho e ir atrás desse irmão desaparecido que ele não vê há 10 anos. Para alguém que perdeu tudo, gente, será que não está sendo a primeira atitude sã de verdade? Então a gente tem a partir de agora essa introspecção rumo ao sul, onde o autor decide ir fundo a fundo na mente do nosso personagem, trabalhando os medos. E se alguém descobrir eu com meu filho? E se a polícia nos achar? Ele começa a podar as possibilidades do filho, não vai poder estudar, tem que ficar, eles vão para um hotel, tem que ficar trancado nesse hotel o tempo todo, não pode conversar com os estranhos, temos que mentir, e ele começa a criar um conflito dentro de si. Mas eu aprendi que mentir é errado, não posso mentir. Então há um conflito entre o que ele aprendeu, entre o que ele precisa ser, e o conflito entre quem eu sou de fato. E o Rumo ao Sul nada mais é do que essa descoberta, essa profundidade dentro da pessoa, em se descobrir a si mesmo. E outra coisa muito legal também no livro é que a gente vê o ponto de vista do filho dele, o Justin. Ele é um menino bem novo, se não me engano deve ter em torno de 8 anos nesse livro, e é um menino puro, inocente, aberto às possibilidades da vida, que vê Deus em tudo. E muito interessante que nos capítulos em que o filho é o narrador, o capítulo começa com a palavra tudo, porque ele vê Deus nas ondas do mar, Deus nas areias, nos grãos das areias, nas estrelas do céu, no ar que respiramos. Para ele, Deus está em tudo, em todo canto. E isso é muito legal, porque a gente traz uma pessoa
preocupada, dividida entre os preceitos religiosos e quem ela quer ser. Nós vemos uma criança ainda pura, inocente, que não foi marcada pelas injustiças da vida e que tem Deus como esse ser lindo, puro e supremo, que tudo pode, tudo me dá, tudo tá do meu lado e não tem problema. E por outro lado, nós vemos o irmão do pastor Sharp, que é o Luke, que teve que desistir de tudo, ainda criança, porque ele optou por uma outra escolha sexual e a mãe dele apontou uma arma dele na cabeça e disse: se você não virar homem, eu te mato. Ele abandonou tudo, mas mesmo assim ele encontra Deus. Mesmo assim, ele acha um lugar em uma igreja que nos Estados Unidos é uma igreja que permite casamento homossexual, até entre o próprio clero. E o Luke também encontra Deus na forma dele. Então é muito lindo porque o livro traz os encontros de cada um com Deus e como cada um se aproxima de Deus, como cada um se relaciona com Deus. E como o Sharp, o pastor Sharp, ele vai desse sentido de tudo me foi tirado, mas nada me foi tirado por Deus. Tudo foi consequências que foram acontecendo, Deus não tem nada a ver com isso. E eu, como sou uma pessoa de honra, honesta, vou pagar pelos meus erros. Eu acho que isso é muito legal, ele se reconhecer, se conhecer, e as experiências que ele passa com o filho, a viagem que acontece rumo ao sul, a forma como ele encontra o Luke, as descobertas. É muito legal, um livro muito lindo de ser lido, não é um livro para ser lido rápido. É um livro para ser lido com calma, cautela e serenidade, porque algumas coisinhas vão te assustar. Eu senti falta de nota de rodapé nesse livro, confesso, porque, por exemplo, quando ele cita essa igreja em que é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu fiquei assustada. Falei, como assim? Parece uma igreja católica, mas a igreja católica não pode? E não é uma igreja católica, é a igreja episcopal dos Estados Unidos, que é uma igreja que permite. Só que eu tive que fazer uma pesquisa para poder compreender isso, até para fazer a resenha. Então, gente, é muito importante a gente não pegar um livro e simplesmente ler por ler. É ótimo ler por prazer, é maravilhoso. Eu leio por prazer? Sim. Mas tem livros que é tão importante a gente pesquisar, tem livros que é tão importante a gente analisar, parar para prestar atenção, porque o livro, gente, ele tem que influenciar positivamente na nossa vida, tem que trazer mais conhecimento, tem que nos dar mais força nas palavras, mais compreensão do mundo, mais opinião. Eu acho isso importante. A resenha opinativa, ela tem essa força de trazer opinião. Para que ler se você passou por um livro e não aconteceu nada na sua vida? Acho que o livro ele tem esse poder transformador, ele dá asas à imaginação e ele dá asas para a vida real, porque permite com que a gente viva a vida de uma forma mais intensa. Rumo ao Sul é um livro dessa forma, que você não pode simplesmente passar por ele e ler, mas é um livro que você tem que se envolver, pesquisar, analisar, para poder compreender de fato. E aí sim você consegue então formular sua resenha com início, meio e fim, e fechar e dar aquela sua cartada final, que eu falo que é a grande pérola, que na minha foi a frase que eu finalizei, que Rumo ao Sul é a descoberta de si mesmo. Se você quiser ver a resenha completa, ela tá lá no meu Instagram e também no Scooby. Só você procurar pelo livro Rumo ao Sul, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode ir lá no Scooby, eu vou colocar o link para você ler a resenha que eu escrevi sobre o livro. Tá muito legal. Gente, obrigado por ter acompanhado aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre as resenhas, porque resenhar é a importância da pesquisa, não só da opinião sobre um livro. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, dê seu joinha no vídeo e comenta aqui se tem algum livro que você gostaria de ler, gostaria que eu trouxesse resenha, que eu trouxesse resumo, contasse um pouquinho da história. Comenta aqui também que a gente fala sobre eles, tá joia?